Olá, estudantes do Chicão, tudo bem? Aqui é a professora Andressa, da equipe de Sociologia da escola. E aí, nessa terceira semana de aulas, então eu queria fazer uma revisão rápida do que a gente já estudou e também conversar um pouquinho com vocês sobre algumas percepções que eu tive do que vocês escreveram na plataforma, tirar algumas dúvidas, aclarar alguns pontos e seguir para o conteúdo da aula dessa semana, que é sobre processo de socialização e identidade, que é um tema que a gente já vem construindo, né? E na aula passada a gente trabalhou ele um pouquinho. Então, na primeira semana a gente falou bastante sobre os diferentes tipos de conhecimento que existem no mundo. Então, a gente viu que tem aqueles 4 tipos de conhecimento: científico, religioso, senso comum e a filosofia, e que eles devem ser complementares. Isso é importante de lembrar. Então, se em algum momento você vê um choque entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, ou o senso comum e o conhecimento científico, pode ver que tem alguma coisa errada aí no caminho, alguma premissa tá falsa, algum pensamento prévio, que você vai construir uma casa, né? E aí você constrói ela sobre bases não muito firmes, sobre areia, ela vai derrubar. Então, não é que os sistemas de conhecimento em si são falsos, ou a religião constrói conhecimentos falsos, ou o senso comum constrói conhecimentos falsos, mas eles estavam apoiados em ideias que não eram muito corretas. Então aí tudo que vai construir em cima fica complicado, né? Então, uma pergunta geradora das nossas aulas são: por que eu vou para a escola? Qual é a relevância de tudo isso, né? E aí, nessa primeira aula, você pode ficar com essa ideia na cabeça de que todos os espaços, todas as comunidades, todos os grupos que a gente participa geram conhecimento. E esse conhecimento é importante, tem que ser valorizado, cuidado. E na escola também a gente gera conhecimento, e um conhecimento valioso, precioso, porque ele está permeado de ciência. Então, o outro aspecto importante para a gente pensar é que na escola a gente se aproxima da ciência. Então, a gente vai construir o nosso pensamento, apoiar o entendimento que as pessoas têm sobre a sua realidade social de maneira mais próxima e gerando mais coerência, mais proximidade entre esse conhecimento científico, o senso comum ou conhecimento científico, e o religioso, que são esses que permeiam os espaços sociais que a gente participa. Na nossa segunda aula, a gente falou bastante sobre a construção social da realidade, a gente falou também sobre a construção social da realidade e a sociedade dentro e fora da gente, né? Como que essas instituições, esses valores, essas normas, todos esses espaços que tem fora da gente, que já existiam no mundo quando a gente nasce, como que eles entram dentro da construção do nosso ser. E ao mesmo tempo como que a gente também contribui para que o entendimento do social se conecte e reflita a nossa percepção, que o indivíduo também tem uma ação, uma agência. E nessa aula eu perguntei para vocês, como uma pergunta de reflexão, quem é você? Levando em consideração que a constituição da nossa identidade, nesse sentido da sociologia, tem a ver com a participação nos espaços, nas instituições, nos grupos que a gente participa. Então, daí eu senti na plataforma que alguns de vocês estavam respondendo coisas assim como: eu sou tímido, eu sou explosiva, eu não fico calada mesmo não, se alguém falar alguma coisa eu vou e solto mesmo. Solto o verbo. Ok, então sobre isso, que não, são respostas legítimas, são respostas que quem você é, quem você se considera. Mas o que eu queria trazer para vocês, enquanto reflexão, é que, sociologicamente falando, quando a gente está pensando na sociologia, essa autoidentificação, essa relação com a biologia, então eu também tenho um corpo que também tem um aspecto físico, também tem emoções, também tem um intelectual, eu sou bom em matemática, tenho dificuldade em física. Ok, são aspectos de quem a gente é, mas quando a gente está falando da identidade pelo aspecto social da sociologia, a gente está falando qual a pergunta: quem é você? Nesse contexto seria:
Quais são os grupos que você participa, que você se identifica, que você conversa, que você troca e que formam quem você é. Então, por exemplo, eu faço parte da Escola Sede São Francisco. Então, eu sou chicão, eu me identifico com lá as conversas, os espaços, as relações sociais, as pessoas com quem eu convivo e aprendo e troco nessa instituição, a escola, formam quem eu sou. Minha percepção de mundo, os óculos com que eu enxergo a realidade, os conhecimentos que passam por lá, a forma com que as pessoas falam, os valores com que as pessoas vivem e acreditam e constroem suas relações sociais, formam quem eu sou. Então, quando eu digo eu sou chicão, é mais do que dizer eu trabalho lá. Tipo, é quem eu sou. Então, quando eu digo eu sou mulher, então eu tô querendo dizer que os valores do feminino, o que se diz sobre a mulher, o que eu vejo na televisão, o que eu vejo nos livros, as autoras que eu leio, as mulheres com quem eu convivo, tudo isso eu participo, eu troco e construo quem eu sou para poder responder, para poder dizer, eu sou mulher. Entende? Não é uma questão de só dizer, eu sou tímida. Tudo bem, você é tímida, ou então, eu sou extrovertida. Tudo bem, você é, mas isso é outro aspecto. O que a gente estava tratando aqui nessa aula era sobre as nossas relações. Então, e agora entrando no tema da aula da semana, né, que a gente já começou na semana passada, que é o processo de socialização. A primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é que a construção da nossa identidade dentro desse parâmetro que eu estava mencionando para vocês, de que são os espaços, as instituições, as comunidades que a gente frequenta, que nessa troca de pensamentos, de ideias, de percepção, imitando, admirando, que a gente vai construindo quem a gente passa por um processo de socialização. Esse termo, processo de socialização, significa que você está construindo quem você é em relações sociais, normalmente amorosas, longas, duradouras, quando eu estou me referindo ao processo de socialização primário, que é aquele que a gente passa na infância, que a gente vive na escola, na comunidade religiosa, com os nossos entes queridos. São relações que vão durar durante um longo período, né? E que constrói o âmago de quem a gente é. Logo, a gente tem o processo de socialização secundária, que tem a ver com o mundo do trabalho, que tem a ver com relações sociais mais racionais, mas que também são importantes na construção de quem a gente é, da nossa janela sobre qual a gente enxerga o mundo. Qual é a minha visão de mundo? O que eu estou vendo daqui de onde eu estou? O que eu acredito? O que eu penso? E vocês lembram que na aula passada a gente refletiu um pouquinho sobre essa questão de como é importante essa diversidade de pensamentos, de entendimentos, de razão para a construção de uma coesão social, de uma realidade em que as diferentes pessoas podem se apreciar, podem conviver e se apoiarem na construção de uma realidade boa de se viver, justa, né? E quando existem muitos antagonismos, quando as pessoas não conseguem se entender, a gente começa a construir problemas. Então é importante valorizar a diversidade de identidades que existem no mundo. Outra coisa que eu quero que vocês tenham claro é que esse eu sou, apesar de ser uma palavra forte, né? Eu sou chicão, eu sou professora, eu sou mulher, eu sou negro ou negra, eu sou branca. Existem vários eu sou. Ele é um processo em construção, que a gente se descobre dentro dele, que a gente se constrói dentro dele. Então, eu digo eu sou chicão, mas ao mesmo tempo eu tô me construindo, entendendo o que significa ser dentro dessa escola, o que significa ser professora. Então, à medida que eu vou aprendendo, vou trocando, vou ensinando, vou vendo o que significa estar nesse espaço, então eu vou me construindo profissionalmente, vou me construindo enquanto pessoa também.
Então, o processo de socialização secundário, ele tem esse aspecto racional, mas ele também tem essa característica de ser levado durante um período longo. É o seu período de vida adulta. Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre essa questão da identidade é que tem uma identidade que a gente mesmo se auto-identifica e tem a ver com o processo de você pertencer, participar e criar consciência. Então, outro exemplo mais claro para entender essa questão da auto-identificação e identificação que outros fazem. Então, na comunidade negra, existe uma tendência que as pessoas que ultimamente têm se identificado como negros, participando, conversando, sei lá, em movimentos de hip hop ou outros movimentos sociais, e aí nesse diálogo amoroso de entender sua história, de se identificar com outras pessoas, de ver beleza na sua vida, ela fala: eu me descobri negro. Biologicamente você nasceu como você nasceu e como se você se descobre negro. Então tem a ver com isso de você perceber, conectar. Então por isso que o processo de socialização ele se constrói. Mas também tem um outro aspecto que é outros identificam você. Então as pessoas olham e apontam e falam: essa pessoa é assim, essa pessoa é chinês. Eu vejo um asiático, pode ser um coreano, pode ser, sei lá, é um chinês. Será que aquele asiático se identifica como chinês? Eu tô chamando ele de chinês, porque eu não tenho a sutileza, a finesse de dizer qual é realmente a nacionalidade daquela pessoa. Isso acontece também muito com os grupos indígenas. Então, existem várias etnias, Funiô, enfim, Tumbinambá, tem um monte de etnias. Então, os indígenas, eles vão se identificar dentro do seu próprio grupo, dentro da sua diversidade étnica. Eu, que não tenho essa familiaridade, olho e falo: é um indígena, é um índio. Então, tem um olhar aí que às vezes pode ser um pouco, não maldoso, às vezes sim, mas distante. Então, tem a auto-identificação, tem como que o outro te enxerga. E aí a gente pode refletir um pouco sobre isso também, não é? O que é para ficar da aula de hoje? Identidade tem a ver, nesse aspecto social, tem a ver com os grupos que a gente participa. Ele é um processo que se constrói, que a gente participa de diversas instituições, família, escola, igreja, trabalho, país, culturas, lógicas, etnias, grupos. E dentro desses espaços, você se percebe. Tem um processo primário e um processo secundário. Tem uma auto-identificação, como que eu me percebo a partir das minhas relações sociais, da minha linguagem, do meu convívio, e tem como que o outro me enxerga. Tá bem? Um beijo, continuem comentando, eu gosto muito de receber os comentários de vocês. Até breve.